Fala, meus craques, tudo certo? Júlio Santos na área e hoje vou falar de um assunto bem polêmico. É o gramado sintético no futebol brasileiro. É isso mesmo, no futebol brasileiro, porque no futebol internacional as principais ligas não tem. É só que no futebol brasileiro. Mas calma, sem polêmica. Seguinte, antes de mais nada, se inscreva aí no nosso canal Craque em Jogo, dá essa moral pra gente. Você só consegue comentar o vídeo ou curtir se você tiver inscrito, beleza? Curte aí o Craque em Jogo, vamos trazer vários conteúdos, desafios, pós-jogo, pré-jogo, tudo isso durante o ano de 2026, certo? E seguinte, pra gente começar aí essa polêmica do gramado sintético versus o gramado natural, eu vou falar aqui do primeiro time que trouxe essa mudança aqui no Brasil. Primeiro time de futebol profissional foi o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense em 2016, há 10 anos atrás, trocou o gramado natural da Arena da Baixada e colocou, na verdade não sei nem se trocou ou se já fez a Arena da Baixada com o gramado sintético, né? Mas sei que foi em 2016 que iniciou com o gramado sintético. Não teve tanta polêmica na época quanto está tendo agora, a partir aí do ano de 2022, 2023, que começou mais essa polêmica aí do gramado sintético. Mas o Atlético Paranaense foi o pioneiro aí. Depois, logo em seguida, veio o Palmeiras com o Allianz Parque em 2020, na Arena Allianz Parque. E logo depois veio o Botafogo com o estádio Newton Santos, o antigo Engenhão, em 2022, 2023, por ali, o famoso tapetinho, né? Fizeram até o funk lá, a música do tapetinho, né? Que caiu no tapetinho já era. E aí também no ano passado, né, mais recente, foi a Arena MRV do Galo, do Atlético Mineiro, também é gramado sintético. E fora isso também a Arena Barueri, que basicamente é do Palmeiras, né, da Leila, e também a Arena Mercado Livre Pacaembu, sintético. São esses seis, seis estádios, essas seis arenas que são gramado sintético aqui na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E aí a principal polêmica é todo mundo que joga, todo mundo que torce para os times que tem sintético é a favor do sintético e o restante a favor do natural. Mas calma, todo mundo tem uma opinião, certo? Sobre isso, independente do fanatismo ou do seu time, você tem que ter uma opinião sobre isso. Eu fui atrás de algumas informações, eu mesmo, até para entender o porquê desse gramado natural, desse gramado sintético, toda essa polêmica. Pesquisei e fui atrás das principais ligas da Europa, né? Para saber se no futebol de alto nível realmente existe algum clube ou alguma liga que está se adaptando ou se está implementando o gramado sintético. E a resposta foi negativa. As quatro principais ligas europeias não têm gramado sintético. Premier League, na Inglaterra, não tem nenhum estádio com gramado sintético. A Bundesliga da Liga Alemã não tem nenhum time, nenhuma arena que utiliza gramado sintético. A La Liga da Espanha não tem nenhuma que usa gramado sintético, tudo natural. E também a Série a Liga Italiana, né? Não tem nenhum clube ou time que usa o gramado sintético. Essas principais quatro ligas que eu falei aqui para vocês agora, tudo gramado natural. Por quê? A FIFA não deixa? Não, muito pelo contrário. A FIFA deixa, a FIFA autoriza as arenas, os estádios terem gramado sintético, porém lá fora nenhum clube quis ter essa mudança por conta das principais reclamações, né, que estamos tendo aqui no futebol brasileiro, né, que é a mudança de jogo, a mudança de velocidade,
a mudança de tempo de bola e os riscos de lesões, que acho que é o principal agravante aí que todos os atletas reclamam, né? Até no ano passado, em 2025, teve uma grande polêmica aí que levantaram, né, os jogadores aí reconhecidos internacionalmente aí que voltaram para o futebol brasileiro, como Neymar, Thiago Silva, Lucas Moura, Felipe Coutinho, Gabigol. Todos eles começaram uma campanha na rede social contra o gramado sintético. Eu vou até procurar aqui, deixar para vocês. Na época eles fizeram um fly, né? Contra o gramado sintético, futebol é grama natural. E eles alegaram que eles precisavam ser escutados, né? Porque eu também concordo muito com eles, porque eu acho que o principal atrativo ali do futebol, né, são os jogadores e eles precisam ser escutados, eles precisam ser levados a sério, né? Porque eles estão ali dentro, eles vivem o dia a dia, eles trabalham com aquilo, né? Então acho que precisavam dar mais uma atenção realmente para eles. Mas essa campanha aí deles durou poucos meses e já caiu no esquecimento. E hoje o gramado sintético é uma realidade aqui no futebol brasileiro, né? Como eu falei, Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo, esses 4 times tem seu estádio como grama sintética e vida que segue, não tem nenhuma lei ou alguma certificação que barre isso no futebol brasileiro. No final do ano, o Craque em Jogo teve alguns jogos festivos aí, né, eventos de jogo beneficente. E a gente teve em 2 estádios, um estádio no Embu Guaçu, no Embu das Artes, Amigos de Chulapa contra Amigos de Souza, em São Paulo, e no estádio do Embu das Artes, a grama natural. A gente teve acesso ao estádio, à saída dos jogadores ali, no intervalo entramos dentro do campo, no gramado, puxamos o assunto com mais de 10 jogadores sobre essa polêmica, perguntamos e a resposta é unânime de todos os jogadores. Todos os jogadores falam que o futebol na grama sintética é outro esporte e na grama natural é o futebol profissional real. E aí a gente acompanhando ali de perto a gente vê que a grama é uma grama de boa qualidade e que o futebol realmente corre de outro jeito. E isso foi no estádio do Embu das Artes, né? E logo na outra semana teve um jogo beneficente, que foi o jogo dos famosos, na Arena Mercado Livre Pacaembu, onde o gramado é sintético. Cara, fizemos as mesmas perguntas para outros jogadores que estavam jogando lá na Arena Mercado Livre Pacaembu e também todos os jogadores questionaram, falou que jogo beneficente, jogo de brincadeira, até dá para jogar tal, mas para jogo de futebol profissional não é adequado e o jogo se torna totalmente outro e com risco de lesões, mais impactos, mais contato. Tivemos acesso ao gramado também, eu e o Dan, a gente entrou no gramado, assistimos o jogo ali de pertinho, atrás das placas publicitárias. Cara, muito, muito, muito diferente, muito diferente. É até áspero o gramado na hora de cair tudo, na hora de um movimento mais rápido. A gente sentiu bastante diferença e isso sem jogar, mas estando ali bem próximo. E é o que eu falei aqui no começo do vídeo também, né? Eu acho que deveriam dar mais voz para quem realmente joga e tá lá dentro e sabe o que tá falando, né? Os jogadores. Acho que os jogadores precisam ser mais levados a sério quando o assunto é a grama natural. Se eles estão falando, eles têm propriedade para falar. Eu queria também saber de vocês aí, o que vocês acham. Vamos deixando aí nos comentários para a gente debatendo aí. Tem gente que traz novos argumentos, novos temas para a gente.
Os principais argumentos dos jogadores que a gente entrevistou lá no dia desses 2 jogos foi a sensação diferente da bola, que a bola corre mais rápido. Você dá um lançamento, a famosa fatiada que os caras costumam dar, os lançamentos, a bola quica e vai embora. Ela não quica e vai perdendo velocidade. Então é um outro tipo de jogo. Falaram também muito do impacto, tanto no salto, quanto nas trombadas, quanto no risco de mais contato, né, que o jogo fica mais rápido. E também falaram das lesões, né, que mudança de direção também, jogar com chuteira de trava numa grama que é baixa, falaram muito sobre isso. Já os clubes, né, e os jogadores que jogam nesses clubes que tem a grama natural, já usam outros argumentos, que é o quê? Menor custo de manutenção. Uma grama natural dá muito mais gasto do que uma grama sintética. Muito mais fácil de manter uma grama sintética do que uma grama natural. Isso é um pensamento de clube. Outra coisa que sempre falam, até o Abel Ferreira falou, o gramado sintético é perfeito. O gramado sintético ele não tem ondulação, o gramado sintético não tem buraco. Então é um gramado perfeito, um gramado que não tem imperfeições na hora do jogo. Isso é um agravante não, desculpa. Isso é um levantamento a favor que os clubes fazem. E o outro, que é acho que o principal que todo clube, que todas as arenas multiuso que tem os sintéticos estão pensando é isso. São os eventos, são os shows. Quando você tem uma arena multiuso, você tem muito show, você tem muito evento, e você consegue fazer um show hoje e no outro dia ter um jogo de futebol normal e o gramado não é prejudicado. Coisa que no gramado natural você já tem essa dificuldade. O gramado começa a criar imperfeições por colocar ferragens em cima, palco, coisas que as arenas hoje em dia estão utilizando muito para promover shows e eventos. Falei bastante aqui sobre esse tema aí de grama natural, grama sintética. Deixa aí a opinião de vocês pra gente saber aí o que o torcedor acha, né? Porque tem gente que fala, pô, mas o torcedor não sabe de nada, o torcedor não joga, mas a gente tem nossa opinião, né? Comenta aí o que vocês acham, traz alguns pontos diferentes aí, porque toda opinião é válida, né? Eu, na minha humilde opinião, Júlio César, acho que o gramado natural não tem igual. Aí o pessoal fala, pô, mas jogar em gramado esburacado tem que ter padrão. Gramado natural de Série A de Campeonato Brasileiro, de Série A de Paulista, tem que estar ok, tem que estar liso, sem buraco, sem ondulação, tem que ser grama natural top. Não dá para tapar o sol com a peneira com gramado sintético. Gramado sintético é, uma opção para quem não tem recurso. O futebol brasileiro tem recurso para isso. Tanto é que as arenas novas que estão sendo construídas estão gastando bilhões para serem construídas. Então, pode ter certeza que eles têm total condições financeiras de manter uma grama natural. Então é isso, galera. Vou deixar a descrição aqui no vídeo sobre tudo que falamos aqui hoje sobre grama natural e sintético. Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? É nóis, tamo junto, bora!